Eleições, um momento em que a voz do povo deveria ecoar nas urnas, definindo o futuro de uma nação. Mas o que acontece quando o processo é contaminado por suspeitas de fraude, manipulação e desigualdade? Moçambique e Angola, duas nações marcadas por histórias de luta e resistência, enfrentaram recentemente eleições que reacenderam debates sobre a democracia e transparência. De um lado, Moçambique viu as ruas fervilharem de indignação, enquanto acusações de irregularidades e manipulação desafiavam a legitimidade do pleito. De outro lado, Angola enfrentou sua própria batalha contra práticas questionáveis, mas com uma reação popular bem mais contida. Neste vídeo, mergulhamos nas entranhas desses processos eleitorais, analisando os bastidores das fraudes, as reações explosivas ou contidas da população e o impacto devastador à confiança nas democracias desses países. Prepare-se para uma análise profunda e reveladora sobre qual dessas eleições foi a mais tumultuada e o que isso significa para o futuro de Angola e Moçambique. Vamos juntos mergulhar nesse incrível vídeo. Coloque nos comentários o que você está a achar. Vamos sem mais delongas. Histórico das eleições. Angola. Depois da independência em 1975, a guerra civil atrasou as primeiras eleições democráticas até 1980 em Angola. Na época, o MPLA controlava o governo e organizou eleições indiretas. Em 1992, com o fim da guerra, aconteceram as primeiras eleições multipartidárias no país. O MPLA venceu, mas disputas com o UNITA reacenderam o conflito. A guerra só terminou em 2002, mas mudanças na Constituição de 2010 acabaram com as eleições diretas para presidente. Agora, o líder do partido mais votado nas eleições gerais se torna automaticamente presidente. Atualmente, os 220 membros da Assembleia Nacional são eleitos por representação proporcional e há regras específicas para quem pode votar ou se candidatar. Mesmo com críticas, o MPLA continua sendo o principal partido de Angola. Moçambique. Após a independência, também em 1975, Moçambique realizou suas primeiras eleições multipartidárias em 1994, após o fim da Guerra Civil em 1992, marcado pelo Acordo Geral de Paz entre o governo da Frelimo e a Renamo. Essas eleições consolidaram a transição para a democracia com a Frelimo e a Renamo. Desde então, as eleições em Moçambique ocorrem regularmente, mas são frequentemente acompanhadas por acusações de fraudes e tensões políticas. Mas uma pergunta: como funcionam estas eleições? Como funcionam as eleições em Moçambique e Angola? Moçambique. Em Moçambique, o sistema político é multipartidário, permitindo a participação de diversos partidos nas eleições. O país realiza eleições gerais a cada 5 anos, nas quais são eleitos o presidente da República e os membros da Assembleia da República. O presidente é eleito por sufrágio direto e universal, necessitando da maioria absoluta para vencer. Caso nenhum candidato atinja essa maioria no primeiro turno, um segundo turno é realizado entre os dois candidatos mais votados. A Assembleia da República é unicameral e composta por 250 deputados eleitos através de um sistema de representação proporcional de listas partidárias. Os partidos devem obter pelo menos 5% dos votos a nível nacional para garantir a representação parlamentar. Os principais partidos políticos em Moçambique são a Frente de Libertação de Moçambique Frelimo, o que está no poder desde a independência em 1975, o Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique Podemos, a Resistência Nacional Moçambicana Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique. Também possui representação parlamentar. O processo eleitoral é supervisionado pela Comissão Nacional de Eleições, órgão
independente responsável por organizar, conduzir e supervisionar as eleições, garantindo sua transparência e lisura. A CNE trabalha em conjunto com o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral STAI, que cuida dos aspectos técnicos e logísticos das eleições. Angola também adota um sistema político multipartidário, com eleições gerais realizadas a cada 5 anos. No entanto, diferentemente de Moçambique, o presidente da República não é eleito diretamente. O líder do partido ou coligação que obtém a maioria dos votos nas eleições legislativas assume automaticamente a presidência, conforme estabelecido na Constituição de 2010. A Assembleia Nacional de Angola é unicameral e composta por 220 deputados. Destes, 130 são eleitos por um círculo eleitoral nacional, enquanto os outros 90 são eleitos por círculo provincial, utilizando o método de representação proporcional de listas fechadas. O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, é o partido dominante desde a independência em 1975. A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, é o principal partido de oposição. Outros partidos, como a Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral Casa C, também participam do cenário político angolano. A Comissão Nacional Eleitoral, CNE, é o órgão responsável pela organização, execução e supervisão dos processos eleitorais em Angola, assegurando que as eleições sejam conduzidas de acordo com a legislação vigente de forma transparente. Mas como ocorre o processo de votação? Em ambos os países, o processo de votação é semelhante e segue as etapas definidas. 1. Recenseamento eleitoral. Os cidadãos em idade eleitoral devem registrar-se para votar, garantindo que seus nomes constem nos cadernos eleitorais. 2. Campanha eleitoral. Período em que os partidos e candidatos apresentam suas propostas ao eleitorado, buscando conquistar seus votos. 3. Votação. Os eleitores dirigem-se às assembleias de voto para exercer seu direito de sufrágio de forma livre e secreta. 4. Apuração e divulgação dos resultados. Após a contagem dos votos, os resultados são divulgados pelos órgãos competentes e os candidatos eleitos são oficialmente declarados. Conhecendo este processo agora, qual foi a pior eleição? A de Angola de 2022 ou Moçambique em 2024? Quais foram as piores eleições? Nas eleições gerais de 9 de outubro de 2024, Moçambique enfrentou sérias acusações de irregularidades. Observadores internacionais como a União Europeia apontaram para um claro favorecimento do partido no poder, a Frelimo, durante a campanha eleitoral, além de inúmeras irregularidades no processo de votação. Relatos incluíram discrepâncias nos cadernos eleitorais, enchimento de urnas e impedimentos impostos aos delegados de candidatos da oposição. A reação popular intensa, manifestações e confrontos entre a polícia e manifestantes ocorreram em várias cidades, resultando em mortes e atos de vandalismo. A sociedade civil denunciou preparativos para fraudes, como a recolha de cartões de eleitores e números de identificação, além de uma suposta pré-votação. Essas ações geraram inquietação entre observadores e membros da sociedade civil. Em Angola, as eleições gerais de agosto de 2022 também foram alvo de denúncias de manipulação e fraude. Práticas como alterações nas regras eleitorais, violência durante a campanha, compra de votos e controle dos meios de comunicação foram identificados como atentados à integridade eleitoral. Observadores apontaram que essas ações desnivelaram as regras do jogo político, resultando em um processo eleitoral questionável. A reação popular em Angola foi mais contida em comparação a Moçambique, embora houvesse descontentamento e críticas. Não se registraram manifestações de grande escala ou confrontos violentos. A oposição e setores da sociedade civil expressaram
insatisfação, mas a resposta não atingiu o mesmo nível de mobilização popular observada em Moçambique. Comparando as reações populares, Moçambique experimentou uma rejeição mais forte e manifestações mais intensas contra as alegadas fraudes eleitorais. A população moçambicana demonstrou maior disposição para protestar nas ruas, refletindo um nível elevado de insatisfação com o processo eleitoral. Em contraste, em Angola, embora houvesse críticas e descontentamento, a reação popular foi mais moderada, com menos mobilização e protestos públicos. Em suma, embora ambos os países tenham enfrentado desafios relacionados à integridade eleitoral, a resposta da população moçambicana foi mais vigorosa e confrontacional em comparação com a resposta angolana. Tanto que Moçambique até hoje vive uma estabilidade política jamais vista. O que você achou? Será que Angola e Moçambique vão conseguir resolver essa questão das fraudes? Coloque nos comentários a sua opinião. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!